Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 15ª sessão ordinária, que, iniciada às 16 horas e 21 minutos, encerrou-se às 18 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência queria chamar a atenção de todos os deputados e deputadas e das assessorias aqui, que nós pudéssemos fazer em homenagem à vereadora Marielle e ao motorista e também ao nosso presidente do IPALERJ, um minuto de silêncio. E depois nós vamos abrir a palavra. Nosso presidente do IPALERJ, ex-deputado. Depois Vossa Excelência vai falar. Josias Ávila, 4 vezes deputado estadual. Então, e aí nós temos que decidir a ordem do dia. Eu vou tomar a decisão que a maioria decidir. Por mim, eu não votaria a pauta, deixaria cada um expressar no microfone à parte, aí poderíamos ficar o tempo necessário até o encerramento da sessão. Mas, de pronto, eu queria, em nome da Assembleia Legislativa, dos funcionários, dos deputados e deputadas, propor um minuto de silêncio. Pela ordem, o deputado Luiz Martins, porque ele foi o primeiro que me pediu lá na presidência. Todos vão falar. Por favor, em seguida Luiz Paulo. Presidente, pela CDDM. Enfermeira, constantes. Mink, Osório, Cidinha, Zaqueu, Eliomar, Gilberto, Marta Rocha, meu amigo Samuel, São Gonçalo presente, Ivaldo, Paulo Ramos, meu amigo Jânio Mendes. Antes de iniciarmos a palavra, só falar um pouquinho que hoje nós recebemos, Jânio está, Cidinha também, nós recebemos hoje o pessoal da saúde em relação ao PCCS, recebemos também o pessoal da área da segurança, a partir de 11 horas da manhã, então por vezes meu telefone ficou longe, eu não atendi alguns deputados que me ligaram, tentei até retornar depois. Mas nós recebemos também um pessoal dos oficiais de cartórios, papilocopistas, pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, da SEAP. Então, foram desde 11 da manhã, a gente fez essas reuniões, a gente espera por parte do governo uma decisão, no mínimo uma definição. Então, deputado Luiz Martins. Senhor presidente, André Ciliano, acho que a morte da Marielle e do motorista Anderson foi um verdadeiro absurdo, um crime que tem que ser apurado com a maior rapidez para que possamos tirar essa nuvem ruim do estado do Rio de Janeiro e uma pessoa que lutou pela democracia, pela igualdade social, como a Marielle. E também deixar aqui o registro, senhor presidente, que ontem também faleceu o ex-deputado Josias Ávila, por 4 vezes deputado estadual nessa casa, um fluminense, um carioca de coração, um gonçalense por excelência. São Gonçalo tem um carinho muito grande, presidente do IPALERJ durante tantos anos nessa casa que eu convivo, presidente do Abrigo Cristo Redentor, uma pessoa admirável, um grande fluminense e gonçalense. Então, deixar o registro aqui. E foi secretário também de administração da Prefeitura de São Gonçalo, o Nivaldo está me
me lembrando aqui. Então, deixar aqui o meu pesar a toda a sua família pelo falecimento desse grande carioca brasileiro, deputado Josias Ávila. Deputado Luiz Paulo, em seguida, deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, eu ontem, por volta das 22h30, quando recebi a notícia do assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson, eu confesso a Vossa Excelência que eu fiquei em estado de choque. Primeiro, porque a Marielle teve uma grande passagem aqui na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Marcelo Freixo, e na luta continuada pelos direitos humanos e pelos direitos também da mulher. E jamais podíamos imaginar que uma mulher tão preparada, que lutou desde o início da sua vida por justiça social, oriunda da comunidade da Maré, conseguiu estudar, fazer mestrado, ter curso superior, ser a 5ª vereadora mais votada desse município no último pleito, representar com máxima dignidade a bancada do PSOL, ter na sua trajetória construído relações positivas com os parlamentares de todos os partidos políticos, que ela pudesse ser, de maneira vil, assassinada, porque não sou policial, não tenho experiência em investigação, mas para mim aquilo nunca se assemelhou a assalto, e sim um crime premeditado, que morreu a vereadora Marielle e o seu motorista Anderson. É inadmissível que um regime e um Estado dito democrático possa conviver com um crime tão brutal, tão violento, no centro da cidade. Isto quer dizer, nas barbas de todo o aparato de investigação que aqui existe. Então, é uma investigação que tem que ir até as últimas consequências para se fazer justiça, para se trazer a esse Estado as liberdades democráticas e as divergências Para concluir, por favor. de opinião. E para concluir, senhor presidente, como líder da bancada do PSDB, em meu nome e de todos os parlamentares da minha bancada, eu me solidarizo com os familiares da vereadora Marielle e de seu motorista Anderson, com toda a bancada do PSOL, e dizer que na presente data todos somos a favor de apurar os fatos, punir os culpados e estarmos juntos perenemente nessa luta a favor das liberdades, da democracia e da justiça social. A Marielle jamais será esquecida na sua luta por cada um de nós. Obrigado, senhor presidente. Deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, eu queria falar, enquanto presidente da Comissão de Direitos e Defesa da Mulher, mas também enquanto representante do Partido Comunista do Brasil
aqui na casa. Porque nesse momento, senhor presidente, a sensação de todas as mulheres que defendem uma sociedade mais justa, que defendem a democracia no nosso país, a sensação é de ódio, a sensação é de revolta, a sensação é de muita tristeza, porque no mês das mulheres, a gente se depara com uma situação que nós, sinceramente, nós temos que ficar revoltados. A vereadora Marielle representava o PSOL na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, mas representava toda a luta das mulheres no município do Rio de Janeiro, que luta pelos direitos, que luta pela diversidade, que luta pelos pobres, favelados. A voz da comunidade da Maré se fazia ouvir, mas não só a voz da Maré, a voz daqueles que são oprimidos, que sofrem no dia a dia. Marielle lutava pelos negros, pelas negras, lutava pela questão racial, pela questão de gênero, pela questão LGBT, e nos representava. E esse bárbaro crime que pegou a todos nós de surpresa, nos deixou realmente indignados, mas sofredores. Porque a luta, senhor presidente, demais deputados, a luta nossa, das mulheres, que somos minoria no parlamento, é uma luta muito ingrata, é uma luta de muita dificuldade. E perder a Marielle é perder um ícone na defesa dos nossos direitos. As vozes das mulheres foram apagadas. No entanto, senhor presidente, enquanto liderança do PCdoB, nós exigimos que esse crime não fique impune. Esse crime não pode ficar impune. Porque o que está acontecendo no nosso país é uma caminhada para a falta de direitos, é uma caminhada, talvez, senhor presidente, para a guerra civil. E nós temos certeza absoluta que Marielle foi executada. Não tenho a mínima dúvida disso. E é importante para nós mulheres que esse crime não fique impune, não faça parte de mais uma estatística no Rio de Janeiro. Para concluir, por favor, deputado. Para concluir, porque Marielle não era somente uma vereadora do PSOL. Marielle representava a nós mulheres naquela Casa de Leis. Queremos também, senhor presidente, que o seu motorista também seja averiguada as condições desse assassinato, desse duplo assassinato. E que mais nenhum parlamentar possa ser assassinado. Mais nenhum parlamentar, não. Mas nenhuma pessoa de bem nesse estado possa ser executada da forma que esses dois representantes do povo fluminense foram executados. Muito obrigado. Viva Marielle. Marielle vive. Anderson vive e presente junto a nós. Deputado Carlos Mink.
Presidente André Siciliano, deputados, deputadas, como todos os colegas aqui, estamos tristíssimos, consternados e preocupados com o que isso pode significar. Então, a minha primeira palavra é de solidariedade à bancada do PSOL, solidariedade às mulheres, à família da Marielle e do Anderson também, o motorista, companheiro dela, assessor dela, que também foi fuzilado. Então, essa é a primeira palavra, de tristeza e solidariedade. Agora, a outra palavra é uma análise política do que isso significa. Deputado Giulianelli, isso é uma execução política. E é uma execução profissional. Como diria há pouco tempo um ministro, não é coisa de amador. Não é coisa de amador. Profissional. E, mais do que isso, tem que ser uma investigação. Ninguém pode dizer o que é, o que não é antes da investigação. Mas eu acho que é uma execução política. Falava com o deputado Osório, que tem exatamente a mesma posição, ele depois vai externar melhor o seu ponto de vista. Mas nós concordamos, e outros deputados também, que não só é uma execução, mas é uma execução política, ao que tudo indica, sujeito a uma investigação. Pode ter outros fatos que nenhum de nós conheça. Se é realmente uma execução política, isso põe uma questão de uma gravidade, porque leva a violência para um outro patamar até então desconhecido. Isso nada tem a ver, deputado Gilberto Palmares, com a chamada violência cotidiana. Todo mundo é assaltado, não é assaltado, leva um tiro. Não, isso é outra coisa completamente diferente da violência do dia a dia. É uma execução, ao que tudo indica, execução com certeza, e ao que tudo indica, política. Então a pergunta é a seguinte: o que pretendiam as pessoas que executaram a Marielle? Uma mulher vibrante. Eu encontrava a Marielle no Circo Voador, na Fundição Progresso, nas passeatas LGBT, sempre com aquele sorriso encantador, com as suas mechas pintadas de várias cores. Era a coisa mais vital que tinha a Marielle. Uma menina de 38 anos. Eu tenho um filho, procurador, que tem 36 anos. Ela podia ser minha filha. Então, tinha 1 ano e 3 meses de mandato. Trabalhou muito tempo aqui, assessorando o nosso companheiro Freixo, Marcelo Freixo, da equipe do Freixo. E eu acho que a Assembleia já tem essa responsabilidade, porque além dela ser vereadora, ela é ex-assessora, portanto, trabalhou nesse espaço que nós trabalhamos muitos e muitos anos. E essa deve ser uma pista que deve ser investigada também. Se isso também tem a ver algum recado para o Freixo. Tudo deve ser investigado. Tudo deve ser investigado. Eu concluo, presidente, André Siciliano, meu companheiro, coautor de várias leis, meu companheiro André. Eu estou muito preocupado. Não podemos fazer nenhuma comparação com a Colômbia, porque é uma situação completamente diferente. Mas houve uma época na Colômbia, que depois foi pacificada, bem pacificada, a gente deve ficar de olho, porque foi uma experiência bem sucedida, que haviam grupos paramilitares, com policiais, milicianos, etc., que assassinavam deputados progressistas ou independentes, que denunciavam o narcotráfico e denunciavam parlamentares que sustentavam o narcotráfico. Eu sei que o quadro é diferente, não estou dizendo que aqui a Colômbia é completamente diferente. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que ficar atentos com o aparecimento de um fato novo que antes não acontecia. Uma execução, ao que tudo indica, política. Nós todos temos nossos mandatos políticos. O que significa? Vai virar moda agora assassinar políticos por alguma razão que a gente não sabe qual é que é? Eu concluo, presidente, dizendo o seguinte: se esses que assassinaram quiseram nos intimidar com esse ato de barbárie, com esse ato de terror, não vão conseguir fazer isso. Porque se nós nos intimidarmos, terão sido vitoriosos os assassinos. Não permitiremos isso. Cada um na sua esfera. Nós vamos continuar lutando. E a nossa companheira Marielle, que é do PSOL, mas é da luta democrática, é da resistência, é da luta das mulheres, a Marielle viverá nas lutas que ela travou
e nós todos, de vários partidos, de todos os partidos, continuaremos a travar. Viva Marielle! Contra o terror, a barbárie e a impunidade. E que a Assembleia, através da Comissão de Segurança, de outras formas, de alguma maneira, acompanhe essas apurações. Deve ser feita, claro, pela Polícia Civil, mas deve ter, sim, um acompanhamento. Não digo que tenha policiais implicados, mas todas as questões não podem ser afastadas. Obrigado, presidente. Deputado Carlos Osório. Senhor presidente, venho aqui ao microfone me somar aos deputados e deputadas que me antecederam para expressar o meu profundo pesar, mais do que isso, a indignação e a revolta com que recebemos a notícia da execução bárbara e cruel da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson ontem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de conhecer a Marielle, à época uma ativista da comunidade da Maré aqui no Rio de Janeiro, já trabalhava no gabinete do deputado Marcelo Freixo, quando eu exercia a função de secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos da Prefeitura do Rio. E nós empreendemos uma série de ações na região da Maré, e eu pude testemunhar a diligência, a luta, a briga e a fibra de Marielle na defesa dos interesses da comunidade, na defesa das mulheres, contra as injustiças, uma grande lutadora que veio a ser escolhida pela população do Rio de Janeiro para que ela fosse uma representante sua na nossa Câmara dos Vereadores. Eu ouvi com muita atenção as palavras do deputado Carlos Mink, e conversávamos antes aqui da sessão. Não há dúvidas, por tudo que foi mostrado até agora, que se trata de uma execução profissional. 9 tiros num local ermo, nenhuma intenção que não fosse eliminar a vida de Marielle, com 5 tiros e 9 disparos. Nenhuma dúvida. O que nós temos que entender e exigir nesse momento é que as autoridades da área de segurança, agora sob o comando do general Braga Neto, venham a público de maneira categórica para informar que passos serão dados e como, de maneira cabal, serão feitas essas investigações e a perseguição dos culpados. Porque não se trata apenas, senhoras e senhores deputados, de um crime contra a vida, que acontece, infelizmente, nessa terrível guerra que acometeu o Rio de Janeiro, todos os dias. É mais grave do que isso, é uma escalada. Essa execução de Marielle nos leva a um outro patamar. E é necessário que a sociedade esteja firme e unida, rechaçando esse tipo de interrupção de mandatos parlamentares ou de intimidação, para que a gente possa eliminar a possibilidade de uma terrível escalada que pode estar se avizinhando. Está na hora das autoridades virem a público e disserem de maneira clara como vai ser feita essa investigação. Acho que a nossa Comissão de Segurança, comandada pela nossa deputada e delegada Marta Rocha, deve sim manter uma atenção e um acompanhamento permanente a esse caso. E eu digo, senhor presidente, nessa questão, temos vários casos de morte dolorosa no Rio de Janeiro. Todos os dias famílias ficam sem parentes, são despedaçadas pelo crime. E tudo isso nos dói, nos choca e nos machuca, porque nós estamos aqui também, deputado Wagner Montes, para proteger e velar pela segurança e pela integridade de todos os cariocas e fluminenses. E eu queria, ao encerrar, senhor presidente, deixar aqui meu abraço carinhoso e solidário à bancada do PSOL nessa Assembleia Legislativa, o seu líder, deputado Marcelo Freixo, deputado Eliomar Coelho, deputado Flávio Serafini, deputado Wanderson Nogueira, e a toda a assessoria do PSOL na casa, que sofre pessoalmente com essa perda, pelas relações especiais, de amizade especiais que tinha com Marielle. Isso não pode ficar assim, senhor presidente, e essa casa tem que ser absolutamente firme para exigir uma resposta contundente das autoridades de segurança, velando para que não haja uma escalada e também cobrando que o Rio de Janeiro deixe de ser uma praça de guerra que todo dia leva gente de bem, destrói famílias e despedaça lares. Obrigado, senhor presidente. Próxima oradora, a deputada Cidinha Campos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ouvi poucos discursos, mas alguns enfáticos
já dando um caminho para a elucidação do crime. Eu não ouso fazer isso. Eu quero falar do sentimento que abate sobre toda essa casa e principalmente sobre a família da Marielle. Isso é o que fica. Isso é o que fica. O que fica também, e que já parece que toma uma proporção. Eu vi deputado gritando aqui que nunca gritou antes. Eu estou nessa casa há 20 anos, nunca vi gritar. Então, o que fica também é um pouco da exploração do momento. A exploração do sentimento. Eu assisti de manhã um programa na Globo que fazia um debate sobre a morte dela, convidando astros de todas as grandezas para discutir o assunto. E isso me prendeu. Acabou a discussão, a apresentadora chamou o cantor Rael da Rima e dançou um forró, ou um funk. Não havia sentimento, havia oportunismo, porque se aquilo tivesse batendo fundo, isso não aconteceria. Até o Bonner faz grandes pausas para mudar de assunto quando é alguma coisa mais grave. Mas é a exploração do sentimento. Isso vai dar, certamente, reflexo nas urnas. É preciso pensar nisso. E eu lembrei de um poema muito importante para esse horário, para mim, nesse momento, para que ninguém erre no sentido de usar essa morte trágica para fazer política. O Temer já mandou o Jugman para cá. Por quê? Porque viu a repercussão na mídia. Mas morreu um coronel da PM coberto de tiros, ele não fez nada. Morreram um monte de mulheres e até crianças, ele não fez um pronunciamento. Então é político. Não é a morte dela, eu não sei por que é. Mas a exploração é política. Se os senhores me permitem, eu vou dizer um poema que cobre isso tudo que está acontecendo. Chama-se Parasitas. Olha o nome. De Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro é um poeta português que, por coincidência, nasceu na cidade de Freixo, em Portugal. E esse poema eu sei há muito tempo de cor, mas trouxe a colinha aqui, se eu errar eu leio. No meio de uma feira, uns poucos de palhaços andavam a mostrar em cima de um jumento um aborto infeliz. Sem mãos, sem pés, sem braços. Aborto que lhes dava um grande rendimento. E os magos histriões, hipócritas, devassos, exploravam assim a flor do sentimento. E o monstro arregalava os grandes olhos baços, uns olhos sem calor e sem entendimento. E toda a gente deu esmola aos tais ciganos. Deram esmolas até mendigos, quase nus. E ao ver este quadro, apóstolos romanos, lembrei-me de vós, funâmbulos da cruz, que andais pelo universo há 1000 e tantos anos, exibindo e explorando o corpo de Jesus. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, senhora presidente
Presidente, venho aqui externar meu pesar à família da Marielle e do Anderson, os companheiros do PSOL, que tiveram a convivência próxima dela. E, senhor presidente, dizer aqui que o Estado do Rio de Janeiro hoje sofre mais uma grande perda, mas num processo em que nós temos visto perdas diárias nessa violência desenfreada que vive o Estado do Rio de Janeiro. Nós já tivemos morte de juízes, tivemos morte de coronéis da PM. Ano passado, só de policiais, foram 134 policiais mortos. E nós não podemos achar que isso é natural. Nós temos que, cada vez que acontece uma morte, nós temos que nos indignar. Nós temos que buscar a responsabilização, porque a impunidade gera mais mortes. Aqueles que cometem o crime de homicídio, quando eles não são identificados e presos, outros crimes eles vão cometer. Então, a responsabilização é fundamental em toda morte ocorrida. E nesse caso, sendo a Marielle representante do povo, os tiros que atingiram ela, atingiram a muitas pessoas que acreditavam no trabalho dela, no trabalho diário que ela fazia, numa militância de enfrentamento, na defesa dos direitos da mulher. E nós temos, senhora presidente, nesse momento, no momento em, como bem disse a deputada Cidinha, vem o presidente Temer, Jugman, etc, etc. Nós temos que depositar confiança na delegacia de homicídios, nos policiais da delegacia de homicídio, que têm feito apuração de diversos homicídios que acontecem no estado do Rio de Janeiro. E conhecendo a Polícia Civil e os policiais civis, tenho plena convicção de que ali estão os profissionais mais capacitados no Estado e no Brasil, quiçá no mundo, para fazer essa investigação e essa apuração. Porque todos precisamos saber quem foi que cometeu este crime, por que cometeu, se estava amando de alguém, para que a sociedade coloque nas suas instituições a esperança de que as instituições estão funcionando. E eu tenho certeza que a Polícia Civil fará o seu papel institucional, de forma técnica, de forma a que as respostas que nós todos estamos precisando, porque o que se pergunta é o seguinte: foi execução? Foram policiais? Quem é que estava por trás disso? E essas respostas, eu tenho tranquilidade de que a Polícia Civil fará o seu papel e cumprirá esse mistério, como cumpriu nas diversas outras mortes que nós tivemos no estado do Rio de Janeiro. Então, deposito aqui mais uma vez confiança na Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro para que esse crime seja devidamente esclarecido e que todos aqueles que participaram direto ou indiretamente desse terrível fato possam ser levados à punição, porque nós não podemos deixar de nos indignar e não podemos permitir impunidade. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Eliomar Coelho. Senhora deputada Batinha, que preside os trabalhos desta sessão, eu primeiro quero justificar a ausência dos meus companheiros Marcelo Freixo, o Anderson Nogueira e Flávio Serafini, e eu estou aqui exatamente representando. Nós terminamos de levar o caixão
para ser velado no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A comoção é muito grande, né? Realmente isso daí entrou fundo nos corações de todos nós, porque o assassinato da Marielle não é o assassinato só de uma pessoa, de uma vereadora, de uma política. É um assassinato no legislativo do estado do Rio de Janeiro. É um assassinato à democracia. É um assassinato aos movimentos de resistência que tão bem e emblematicamente representava a Marielle, com seu aguerrimento, com sua firmeza de convicção na defesa daqueles que sempre foram esquecidos, que foram sempre menosprezados aí pelos poderes públicos. A Marielle, pensam que calaram a Marielle. Talvez a pessoa, mas a luta continua retroalimentada, nua e crua. Nua e crua. Nós vamos ficar atentos, porque nós queremos que haja realmente a apuração. Nós queremos que haja realmente a investigação e que sejam identificados os mandantes, porque tem comando esse assassinato. Tem comando. Tem comando. Inclusive, lamentavelmente, o assassinato do Anderson, seu motorista, e da Marielle, é mostrar para todos nós a confirmação do estado de barbárie que se vive no Rio de Janeiro. Infelizmente, eu sempre fico dizendo, parece que o que se vive atualmente é o início de um processo, do fim de um tempo civilizatório. Acabou. E esse estado do Rio de Janeiro, eu quero ver o que vai fazer. Eu quero as respostas. Eu quero ver as respostas, ouvir, ver as respostas que as autoridades desse estado darão para esse extermínio, para este assassinato de forma brutal, totalmente inconcebível em qualquer lugar do mundo, Marielle vai continuar viva, porque a luta dela continua na defesa dos pobres, na defesa dos negros, na defesa das mulheres, na defesa dos LGBT, na defesa dos indígenas, na defesa das minorias e daquela parcela da população considerada como vulneráveis. Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade de Paraty é a cidade que mais comete homicídios de jovens no Brasil. Será que nós vamos continuar só com declarações desse tipo? Não. A bala que matou Marielle e Anderson mata o legislativo do estado do Rio de Janeiro se não tiver atento permanentemente, vigilante, para ver a apuração e a conclusão da apuração dos fatos. Pode ficar certo que pelo menos, eu tenho certeza absoluta, pelas as condolências, pelas manifestações de solidariedade que nós temos recebido, não só nas ruas, mas aqui dentro, que nós vamos ter parceiros para descobrir, porque tem comando alto e tem aqueles que realmente foram responsáveis por atirar e assassinar os dois. Mas de qualquer maneira, eu deixo aqui os agradecimentos, as manifestações de solidariedade, deixo aqui
o nosso pesar e convido a todos, porque vai sair da Câmara Municipal uma grande caminhada que terminará às 5 horas aqui na Assembleia Legislativa, para a qual eu convido todos a estarem presentes na manifestação, mais uma vez, da solidariedade desta casa. Eram essas considerações. Convido neste momento deputado Gilberto Palmares. Senhora presidente, primeiro eu queria agradecer ao presidente da casa, porque eu postei no Zap dos deputados uma sugestão que, diante da comoção, né, de toda a sociedade do Rio de Janeiro com esse assassinato, com todos os indícios de ser uma execução, inclusive de uma parlamentar, que não, na minha leitura, não tinha sentido, por mais importantes que sejam os projetos que estavam na pauta, que nós fizéssemos uma sessão normal. E a presidência houve por bem, eu acho que de forma correta, manter a sessão, mas possibilitar que as pessoas se pronunciassem exatamente sobre o tema que comove a população do Rio de Janeiro. Eu queria eu acho que todos nós estamos chocados, profundamente entristecidos. Me considero com algumas identidades com a Marielle, inclusive porque ela é originária do movimento de favelas da Maré, e eu venho lá da minha querida comunidade da Formiga, mas eu sei que num choque como esse, os que são mais próximos, evidentemente, sofrem muito mais. Então, enviar o abraço aos familiares, aos seus militantes mais próximos, na pessoa do deputado Eliomar Coelho, aos militantes do PSOL. Agora, dizer, senhora presidente, que é estranho, tristemente estranho. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi há uma semana atrás. É só olhar o jornal e olhar os jornais televisivos, está aqui o deputado Wagner Monte, e vários casos de mulheres assassinadas depois do 8 de março. Sinaliza o deputado Wagner Monte, algumas inclusive grávidas. E qual é o perfil? Eu não estou dizendo que o crime atinja apenas as comunidades populares, atinge as comunidades populares, a classe média, os setores mais abastados, mas é só olhar o perfil dos atingidos, que a maioria é oriunda dos setores mais empobrecidos da população, dos setores populares. E o assassinato brutal do nosso companheiro Anderson e da nossa companheira Marielle vem reforçar essa estatística absurda, cruel. Eu não quero aqui, entrar em nenhum lugar comum, mas a Marielle é mulher, jovem, oriunda de comunidade favelada. Se nós levantarmos as estatísticas dos atingidos, mais atingidos pelo crime, são jovens, são negros, que estão dentro do perfil da Marielle. Então, veja bem, eu espero que essa comoção enorme, essa mobilização enorme, criada por esse assassinato brutal da vereadora Marielle e do militante Anderson, além, deputado Eliomar, de nos somarmos à bancada do PT, o que Vossa Excelência cobrou, que nós temos que exigir que essa questão seja apurada, porque diz aqui o deputado Zaqueu Teixeira, fala da competência da polícia. Eu não duvido de forma nenhuma da competência dos delegados de polícia. Aqui tem 2 dignos representantes, que é a deputada Marta Rocha e o deputado Zaqueu Teixeira, que já foi chefe de polícia e desempenhou um papel muito bom na ocasião. Mas todos nós ouvimos falar também das limitações com as quais trabalha não apenas a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então nós temos que exigir, sim, que essa questão seja apurada. Agora eu espero que essa comoção sirva também para que a gente acelere o debate sobre o clima de violência sobre o qual vive a sociedade do Rio de Janeiro. Violência que, infelizmente, encontra respaldo em parcela da população.
Eu postei ontem, deputado Eliomar Coelho, uma postagem simples, que eu não vou antecipar se foi execução, se foi assalto, quando eu não sei. Na ocasião ainda não tinha os indícios tão fortes de que era execução. Muita gente solidária, mas muita gente batendo, dizendo: vocês não defendem bandido? Primeiro, quem defende os direitos humanos não defende bandido. Conclua, deputado. Eu vou concluir. Agora vem cá, é justificável aceitar como natural um assassinato brutal, uma execução brutal, porque aquela pessoa tem um entendimento sobre a área de segurança distinto do meu? Então, a sociedade, a gente tem que discutir também que há uma parcela da sociedade que, infelizmente, tem dado respaldo à violência, à brutalidade de setores à direita da população. Então, senhora presidente, eu encerro dizendo que, se nós queremos homenagear de fato Marielle, uma lutadora em defesa dos direitos humanos, se nós queremos homenagear de fato o nosso companheiro Anderson, nós temos que batalhar mais firmemente por duas questões: para que seja apurado, porque todos os indícios são de uma execução. E não sou eu que estou dizendo, várias das pessoas com quem conversei afirmaram isso. Então a gente precisa que seja apurado. E mais do que isso, enfrentar mais de frente esse clima, esse ambiente respaldado por segmentos da população de violência. Eu encerro, senhora presidente, no mesmo dia que estamos realizando esses atos, vai ter o ato aqui na escadaria da Alerj, no Morro da Formiga, deputado Wagner Montes, às 6h pouca da manhã e até 7h pouca da manhã, no alto do morro, estava a polícia trocando tiro com tráfico na porta da escola pública do alto do morro. Hoje não teve aula na escola pública municipal lá da Formiga. Hoje as crianças que as mães deixam na creche que tem na comunidade não puderam deixar os seus filhos na creche que tem na escola, porque não há nenhum mínimo cuidado nessa política de confronto, de entender que pelo menos no horário que as crianças estão entrando ou saindo da escola, há que se evitar tiroteios. Esse clima, esse ambiente é que ajuda a propiciar execuções bárbaras, como a sofrida pela vereadora Marielle e pelo militante antes. A bancada do Partido dos Trabalhadores está solidária aos familiares, está solidária ao PSOL, está solidária a todos os combatentes de direitos humanos que estão chorando emocionados hoje por essa perda forte, por esse golpe forte contra aqueles que lutam pela democracia e que lutam pelos direitos humanos. Com a palavra, a deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar todos aqueles que me antecederam nesse plenário, no tributo que está sendo feito à nossa companheira Marielle, e dizer que eu a conheci nessa casa, exatamente porque sou integrante da Comissão de Direitos Humanos e naquela ocasião a Marielle assessorava a Comissão de Direitos Humanos. E quero dizer que fiquei particularmente feliz com a eleição de Marielle, mesmo não sendo ela do meu partido, mesmo não tendo eu feito campanha para a sua eleição, mas identifiquei na eleição da Marielle uma oportunidade de uma representação legítima das mulheres, da negritude, da questão LGBT e das camadas mais populares. O que aconteceu com a Marielle, não há dúvida, que é uma ofensa à democracia. E hoje nós estamos aqui não só para reconhecer o seu valor, mas também para externar à sua família e à família do motorista Anderson o nosso pesar por essa perda. Mas eu queria me permitir nesse momento a fazer uma ligação com o momento anterior que eu vivi na condição de chefe da Polícia Civil. Primeiro, dizer ao deputado Carlos Osório que ontem mesmo, ao tomar conhecimento da morte de Marielle, eu estabeleci um contato com o chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo, que de pronto me indicou que a equipe da Divisão de Homicídios já estava no local,
com a presença inclusive do seu titular, e que ele, enquanto chefe da Polícia Civil, estava acompanhando de perto as primeiras ações na tentativa do esclarecimento do fato. Quero dizer que quando eu fui chefe da Polícia Civil, eu vivenciei um momento muito semelhante, que foi o momento da morte da juíza Patrícia Scioli. E quero resgatar aqui a fala do deputado Zaqueu Teixeira. Naquele momento, também houve várias movimentações do governo federal para que a investigação fosse redirecionada à Polícia Federal, né? Hoje nós falamos em federalização da investigação, né? Nós hoje assistimos aí o ministro da Segurança Pública dizendo que vem para o Rio acompanhado de um grupo de policiais, policiais federais. Nós acompanhamos aí, né, a decisão da Procuradora-Geral da República de estabelecer um grupo para uma investigação preliminar. Eu consigo entender, né, toda essa movimentação no sentido de demonstrar que, mais do que nunca, como aconteceu naquele momento com a juíza Patrícia Scioli, era esse crime, claro que atinge de modo muito direto a figura de Marielle, de Anderson e de toda a sua família. Mas é preciso que a gente entenda que quem tem a expertise para esclarecer esse fato não é essa grande movimentação. Quem tem essa expertise é a Polícia Civil. E aí, deputado Eliomar, falo me dirigindo ao senhor, porque falo com a família dos companheiros do PSOL. Eu não tenho a menor dúvida que em breve, com todo equilíbrio, com toda responsabilidade, com toda competência, a Delegacia de Homicídio vai esclarecer aquilo que nos parece permitido dizer que foi um ato de execução. E vai nos dizer os seus autores e a motivação desse ato, de acordo com os dados que são dados hoje pela imprensa. Mas é preciso que haja serenidade, é preciso que a gente acredite que a divisão de homicídio, e eu falo isso como policial nesse momento, é preciso que se acredite que a divisão de homicídio irá, com certeza, esclarecer esse fato. Ao terminar, eu queria encerrar minha fala repetindo aqui um gesto muito comum naqueles que militam na defesa dos direitos humanos, daqueles que militam pelas causas progressistas. Marielle e Anderson vive, Marielle e Anderson presente. Muito obrigada. Próximo orador, deputado Samuel Malafaia. Senhora presidente, senhores deputados e deputadas, também aqui quero manifestar profundo sentimento, tristeza, preocupação com relação a esse assassinato que tirou uma pessoa valorosa desse partido, que também milita em favor da democracia e dos direitos. Nós precisamos ver que o sistema de segurança como total está abalado nesse país e principalmente nesse estado. Quando fala que a Polícia Civil vai descobrir, eu tenho alguma dúvida, porque eu não vejo estrutura. A Polícia Civil, um dia desses, me visitou aqui um representante da parte da inteligência da Polícia Civil, pedindo se nós podíamos fazer algum movimento para consertar 5 carros. Esse pessoal não tem nada, nós estamos com muita hipocrisia. Nós chegamos num ponto em que nós fomos deixando de lado alguns valores, né, alguns cuidados, e as pessoas vão morrer por falta desse cuidado. Eu me lembro, estava conversando com o deputado Zaqueu, quando ele veio para essa casa, ele pediu um carro blindado, né, coisa que às vezes o pessoal reclama, mas que às vezes é necessário. E se não fosse esse carro blindado, ele talvez não estivesse aqui, que ele levou uns 4 tiros
e quase que morreu em determinada ocasião. Aqui na nossa casa nós temos um grupo de seguranças, que acho que o mais novo deve ter 60 anos. Cadê o concurso para repor? Cadê as instruções? Cadê a renovação? Tá bem, o pessoal reclama, não sou da bancada de bala nenhuma, né? Não pode usar uma arma, mas tem que usar alguma defesa, alguma coisa. Existem armas que não são letais. Essa vereadora morreu, estava lá no carrinho dela, né? Indo para casa, o carrinho todo mundo conhece, o bandido, fácil do bandido localizar, sem segurança nenhuma, porque lá já acabou há muito tempo, o deputado não tem carro, não tem segurança. E aqui, vereador, estão querendo fazer a mesma expoliação, né, com a hipocrisia, porque eu vejo o seguinte, os poderes têm autoridades que têm um paralelismo. Por exemplo, eu sei muito bem, porque eu fui militar, fui cadete da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira. O deputado estadual, ele tem equivalência ao general de 2 estrelas. Um homem desse não sai sem segurança, não sai sem carro, não sai sem motorista, né? Se você vai aqui no Tribunal de Justiça, aqueles juízes todos têm segurança, a guarda lá é armada, não falta segurança. Então, está faltando tudo nesse Estado. Mas temos que também deixar de ser hipócritas. Já estão tirando os nossos carros, né? Daqui a pouco nós não temos direito nem a um segurança, porque também alguns PMs ou policiais civis que trabalham aqui nos ajudando vão ser retirados. Então, porque não, nós somos um poder da República, nós temos que tomar cuidado com isso. Os tempos são difíceis, os tempos são violentos. Antigamente, há pouco tempo atrás, eu saía de manhã da minha casa 7 horas da manhã para ir na igreja num culto às 8 horas. Hoje eu tenho medo de fazer isso, né? Você vem de noite, eu já tenho que ficar no hotel quando a gente viaja, que pega a Dutra. Esse pedaço da Baixada na Dutra é um pedaço sem lei. Você não pode chegar ali, vai arriscar a sua vida, vai querer morrer. Chegando mesmo com segurança, depois de 10 horas, depois das 10, meia-noite, 1 hora, é um sufoco. O próprio ex-diretor, o ex-comandante da PM, eu fui perguntar a ele o que saiu, o que acontece aqui nesse trecho, Niterói-Manila. Ele falou, olha, ninguém sabe o que acontece, eu só aconselho o senhor a não vir depois das 11, que a gente viaja, vai em algum local na região dos lagos, e já não pode mais vir de noite para cá. Então, a segurança está totalmente desfacelada, tanto a segurança do governo, quanto a segurança ali na Câmara, quanto a segurança nessa casa. Então nós temos que deixar de ser hipócritas, nós temos que restabelecer os direitos que nós tínhamos, nós temos que restabelecer sim o carro que nós tínhamos oficial e, se possível, botar um segurança dentro com o motorista, porque a nossa vida tem valor, porque nós não somos fichinha, nós representamos o povo do estado do Rio de Janeiro, as pessoas que votaram na gente. Eu trago aqui 140 mil votos de pessoas que confiaram em mim, outros colegas não trazem tanto, mas trazem 20, 10, 50 mil votos. E agora nós vamos ser considerados párias, esparrela de uma sociedade hipócrita. É uma pena, meu coração bate com muita tristeza e também pesar por a perda da Marielle, do seu motorista, mas também nós temos alguma culpa, porque às vezes nós somos mais do que hipócritas. Então vamos restituir, restaurar as estruturas de segurança do Estado e do nosso poder, porque os tempos são difíceis e trabalhosos. Saudades da vereadora e cumprimentos pesados para o partido e para a sua família. Chamo neste momento o deputado Nivaldo Molim. Obrigado, presidente. Eu queria dizer que, neste momento, que Deus conforte a família da vereadora Marielle e do Anderson. E dizer que esse crime, de forma alguma, pode ficar impune. A Marielle era uma pessoa do bem, esteve nessa casa um período longo, junto com a bancada do PSOL,
Quero ser solidário aqui também ao pessoal que está presente, na presença do Eleomar Coelho, do Flávio Serafini, que não se encontra presente, está ao lado agora, lá próximo à vereadora Marielle, e o Marcelo Freixo. E dizendo que, novamente, que não pode ficar impune, porque a Marielle Eleomar era uma pessoa do bem, e fazer o bem incomoda alguém. Você pode ter certeza disso. Você fazendo bem, você incomoda alguém. Então, que não fique impune, assim como 4 assassinatos no município de São Gonçalo, 4 vereadores assassinados naquela região, tá? E o último, ali no estacionamento da Câmara dos Vereadores, Carlinho da Marmoraria, foi assassinado no centro de São Gonçalo, e que hoje os 4 crimes estão impunes. E lembrar também do nosso saudoso Josias Ávila, faleceu ontem, foi presidente do IPALERJ, teve 4 mandatos nessa casa, da primeira Igreja Batista de São Gonçalo, um apaixonado por São Gonçalo, tem até CD evangélico gravado naquela igreja. E o Josias é um grande amigo, foi um grande amigo de nossa família, Esteve recentemente em nossa residência, 1 ano atrás mais ou menos, levando um CD de sua autoria de presente para nós. O Luiz Martins, falou muito bem aqui sobre o Josias Ávila, e estive hoje pela manhã no velório, cumprimentando os familiares, e eu deixo aqui o pesar, tá, de todos, tá? Muito obrigado. Fique com Deus. Com a palavra, deputado Wagner Montes. Obrigado, tio Carlos. Presidente dos trabalhos da casa, deputada Fatinha, a todos os meus colegas aqui em plenário. Eu já falei hoje de manhã no meu programa o que eu achava, o que eu pensava e o que eu penso desse crime brutal contra a vereadora Marielle e contra o motorista Anderson. Graças a Deus, a assessora se salvou. Eu conheci, não sem intimidade, mas conheci a Marielle aqui nessa casa, acompanhei muitas vezes o trabalho dela, a paciência dela em ouvir todas as pessoas que procuravam a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Ela trabalhou na equipe do Marcelo Freixo durante 10 anos e ela trabalhou nessa casa, eu acompanhei muitas vezes, sou testemunha do tratamento que ela dava às pessoas que vinham aqui com uma última porta a ser batida. Ontem, quando eu soube do assassinato da Marielle e do motorista, logicamente me chocou, porque é mais um assassinato. Assim como me chocam também os assassinatos das mulheres grávidas, que foram mortas em pouco tempo agora, cerca de menos de um mês, como me choca o assassinato de cada policial militar, de cada policial civil, de cada agente da segurança, assim como me choca o assassinato frio de um pai contra o filho, de um filho contra o pai, assim como me choca o assassinato cruel de um chefe de família. Então, foi uma mistura de pensamentos ao mesmo tempo. Hoje falava com o deputado Flávio Serafini, que é da bancada do PSOL, e o Flávio quase não aguentava falar. Conversei com o Flávio, o Marcelo Freixo, o Anderson Nogueira, o meu querido Eleomar Coelho está aqui. E quem conhece o Eleomar, eu vou falar só 2 minutos, não, menos, 1 minuto do Eleomar hoje, porque quem conhece o Eleomar, eu conheço fora daqui, conheci na campanha também, de perto, mais de perto. É um homem maravilhoso, é um homem digno, honrado, mas, logicamente, nordestino, veio de lá, tem o sangue forte do nordestino, tem lá toda a sua infância curtida com muita dificuldade e veio para cá.
E Eliomar que se tornou um ícone da política, o exemplo de um político de moral. E o Eliomar hoje aqui nessa casa não era o Eliomar. Não era o Eliomar que eu conheço, não era o Eliomar que todos nós conhecemos. Eliomar hoje chegou aqui, vermelho, vermelho, vermelho. Eu pedi que a minha assessora levasse um copo d'água para ele. E não estou falando para endeusar o Eliomar, não. Eu estou falando de todas as pessoas que, como o Eliomar, agem nesse país, lutando pelos menos favorecidos, lutando pelas classes menos favorecidas, lutando pelas pessoas mais humildes, lutando por aquelas pessoas que só querem uma coisa: justiça e viver com dignidade. Então hoje me preocupei com o Eliomar, e ao mesmo tempo que eu me preocupo com o Eliomar, eu me preocupo com os familiares da Marielle, com os familiares do Anderson, com os familiares do Josias, deputado, que foi presidente do Palestra, que faleceu também. E dizer o seguinte: tenham confiança na divisão de homicídios, que eu conheço muito bem. Doutor Fábio Cardoso, todos os delegados lá, os tiras, conheço muito bem o trabalho deles. E eu digo na televisão sempre, está nas mãos da homicídios, a homicídios vai rachar. E eu tenho certeza que esse crime será rachado. E tenho certeza que os responsáveis serão punidos. E mais do que os responsáveis pelo assassinato em loco, são os mandantes ou o mandante desses crimes. Isso é que nós temos que buscar. O peixe grande, o dono da boiada, a quem a Marielle incomodou. É isso que nós temos que buscar. E olha, exterminar uma mulher. E eu vim de dentro de uma mulher. Eu tenho que amar uma mulher. E uma eu já amo há 30 anos, que é a minha mulher. Mas vou dizer um negócio para vocês. Exterminaram a Marielle. Exterminaram o Anderson. Exterminaram a Marielle, lutadora, guerreira, a negra da maré. Exterminaram a Marielle. Mas vocês que programaram isso, haverão de pagar. Aqui e lá em cima. Porque lá em cima vocês não vão chegar. Mas de qualquer maneira vocês vão pagar aqui. E mais, vocês não vão conseguir exterminar cada plantinha que a Marielle plantou nesse Estado em defesa dos menos favorecidos, em defesa dos direitos humanos para humanos direitos. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Paulo Ramos. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, mandar o meu abraço de solidariedade à família do ex-deputado Josias Dávila, que conheci ao longo da militância política e depois, já estando ele fora do exercício do mandato, não como aqui, presidente do IPALERJ, mas como alguém que, vez por outra, quando compareci, eu encontrava no Sentaí, no almoço de ex-deputados. Então, mandar um abraço à família do nosso amigo Josias Dávila, que, obviamente, seguiu um caminho que é o caminho seguido por todas as pessoas, porque a morte faz parte da nossa vida, diferentemente do assassinato torpe da vereadora Marielle. Marielle, com quem eu convivi, era uma grande lutadora. Os oprimidos, os excluídos, sem nenhuma dúvida, perderam uma grande trincheira. Além de se manifestar sempre com indignação, com revolta, lutando por justiça social, Marielle também era uma mulher muito alegre.
muito alegre, que incorporava à sua alegria a fidelidade das causas que abraçou. Eu, senhora presidente, acumulei alguma experiência em relação à investigação criminal. E sugiro que não haja precipitações. Porque num momento de grande sofrimento e de grande clamor, as versões são muitas. E, obviamente, as versões mais difundidas tentam atribuir, num certo dirigismo, que eu chamo de precipitado, a setores do serviço público que se opunham ou estavam num polo oposto às causas abraçadas pela Marielle e as denúncias que ela fazia. Então, senhora presidente, ao mesmo tempo em que eu me manifesto com muita tristeza, mas com muito pesar, esse sofrimento que não é um sofrimento partidário. Esta questão não é uma questão partidária, não é uma questão de amizade pessoal ou de proximidade. É uma questão que envolve o Estado democrático de direito, o exercício do mandato num país marcado pela injustiça social. Então, ao mesmo tempo em que eu manifesto a minha tristeza, que não é menor do que a tristeza de qualquer militante que tenha convivido com a Marielle. Não é um sofrimento partidário. Os familiares, o sentimento nós conhecemos, os familiares. Mas na luta política, esta questão não é uma questão partidária. E eu acredito sinceramente que toda vida é igual. Toda vida é igual. Eu leio nos jornais, vejo na televisão, as acusações primeiras alcançam uma unidade da Polícia Militar e seus integrantes. As acusações primeiras. E eu me preocupo com esse imediatismo. E me preocupo muito. Porque, simultaneamente, têm sido muitos os policiais militares mortos em função da violência, da insegurança pública, da vingança pela simples condição de policial ou de policial militar. Então, senhora presidente, a dimensão alcançada, o clamor, isto se dá pelo fato de ser uma representante legítima do povo do nosso município, exercendo o mandato de vereadora. Conclua, deputado. Mas vamos confiar nas investigações. Vamos acreditar que a nossa Polícia Civil, mesmo sem meios, Dr. Leba, quando deixou a chefia da Polícia Civil, ele expressou a penúria, a impossibilidade de realizar um bom serviço para investigar todos os homicídios. E ele estava com razão. Mas é claro que nesse caso específico, as possibilidades remanescentes
na nossa polícia de investigação, na nossa polícia judiciária, na nossa polícia civil. Tudo vai ser mobilizado no sentido de aprofundar a investigação para encontrar os responsáveis e levá-los às barras dos tribunais. Mas não vou incorrer no erro de, movido pela emoção, fazer conclusões. Não vamos concluir com tanta rapidez e vamos esperar que as investigações sejam concluídas e os culpados sejam encontrados. De qualquer maneira, eu digo, Marielle sempre estará presente. A causa por ela abraçada é uma causa abraçada por todos aqueles que defendem uma sociedade justa, livre, fraterna e solidária. Muito obrigado. Parabéns, deputado. Com a palavra, o deputado Jânio Mendes. Senhora presidente, deputada Fatinha, querido amigo deputado Eliomar Coelho, que aqui representa a bancada do PSOL no parlamento nessa tarde, para receber o cumprimento de todos os colegas deputados. Leve meu abraço ao Freixo, ao Serafini, ao Anderson Nogueira. Tenha certeza de que a Marielle era a voz dos sem vez e sem voz. A execução da Marielle e do Anderson, sem nenhuma chance, sem nenhuma oportunidade de se defenderem, de forma covarde e traiçoeira, pelas costas, atingiu a toda a sociedade fluminense. Não há como não se indignar com a barbárie. E o dia que deixarmos de nos indignar com a barbárie, terá sido o fim. Terá sido a falência da sociedade humana. É preciso que todo crime seja apurado com rigor e com responsabilidade. É preciso que a indignação tome conta de todos pela covarde execução da Marielle e do Anderson e de todas as Marias e Joãos que são vítimas da barbárie no dia a dia. Mas é preciso ressaltar que o ataque ao mandato da Marielle é um ataque à instituição. Tive a oportunidade de conviver com a Marielle por 4 anos, na condição de vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, de concordar e divergir, mas acima de tudo, de aprender a amar e respeitar uma cidadã que dava a vida pela causa que abraçava, pela causa dos mais humanos dos direitos de um cidadão. Quero, presidente, externar essa solidariedade à família da Marielle e do Anderson enlutada e a toda a sociedade fluminense, ao parlamento, que perde o brilho, que perde uma voz, mas que ganha um eco profundo no coração de cada cidadão fluminense, de uma voz que não se cala, de que é preciso se fazer justiça, punindo os responsáveis, mas acima de tudo, avançando naquela que é a maior causa da Marielle, a luta pelo respeito, pela dignidade, por direitos humanos. Somente
quando perseguimos isso no dia a dia, estaremos fazendo justiça à causa, à vida da Marielle e do Anderson. Para sua homenagem, com a palavra o deputado Dr. Giulianelli. Senhora presidente, deputada Fatinha, senhoras e senhores deputados. Parece até uma ironia, no mês do Dia Internacional da Mulher, nós estarmos aqui nos revezando para falar da execução de uma vereadora do PSOL, a vereadora Marielle Franco. É uma ironia, porque, na verdade, isso foi uma execução. Foi um atentado contra a democracia e contra o Estado de Direito. Isso fica claro para mim. E eu entendo que essa casa precisa dar uma resposta à altura, no sentido de cobrar uma solução rápida e eficiente para esse assassinato. Precisa. Mas nós precisamos entender também que esse crime, ele se insere num contexto que se inicia com essas barbaridades que o governo Cabral trouxe para esse Estado. Afetou diretamente toda a política, toda a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. O crime organizado, cada vez mais organizado. A falência dos serviços públicos. Tudo isso faz com que essa bandidagem ganhe força e ousadia para cometer, no centro do Rio de Janeiro, um atentado contra a democracia brasileira. Se soma a isso, essa política de bandido bom e bandido morto, a ponto de, nas redes sociais, você vê uma postagem também, foi falar, defender o marginal, é isso que dá. A inversão de valores que deveriam ser essenciais para a nossa sociedade fluminense, foram jogados na lata de lixo e continuam sendo, por essa política de direita radical, que infelizmente avança nesse estado do Rio de Janeiro e vai causar muito mais assassinatos, porque as pessoas se acham no direito de tirar a vida de outras por conta de defenderem essas outras pessoas, de defenderem direitos essenciais da sociedade mais pobre desse Estado, da parcela mais pobre desse Estado. E é por isso, exatamente, foi por isso exatamente, que, na minha opinião, ela foi morta. Por isso exatamente que ela foi morta. Podem ter até outras implicações, mas ninguém teria ousadia de atirar contra uma vereadora da cidade do Rio de Janeiro, defensora dos movimentos sociais, se não tivesse a certeza da impunidade. E essa casa precisa ter uma atitude que contrapõe exatamente a isso. Por isso, deputado Eliomar Coelho, que representa aqui o pessoal. Primeiro, eu gostaria que Vossa Excelência levasse a minha solidariedade ao partido e à família da vereadora. Segundo, colocar, por favor, a minha indignação e a minha certeza, transmitir para Vossa Excelência a certeza de que o que vocês precisarem, em ato público, em fala pública, para fazer, somar com vocês contra essa barbaridade que aconteceu, Vossa Excelência pode contar. Eu estarei a todo momento junto. E nada mais me move, a não ser a luta para resgatar o Estado de Direito que foi quebrado com esse assassinato. Vossa Excelência, por favor, leve isso aos companheiros do PSOL. E eu gostaria de propor aqui também, que a cada sessão aqui, enquanto isso não for resolvido, nós nos revezássemos daqui
em 5 minutos, para cobrar das autoridades. A cada sessão, marcarmos a posição enquanto não for resolvido de uma maneira correta quem foram os assassinos. Nós aqui revisaremos e cobraremos das autoridades a cada sessão. Se o pessoal concordar, eu me somo a isso aí. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o deputado Aramis Brito. Presidente Fatinha, hoje é um dia triste para o Rio de Janeiro, é um dia triste para todos nós, é um dia de lamento, é um dia de pranto, é um dia que a nossa democracia foi manchada com sangue. Não é um dia de nós pensarmos em adversários políticos, ideologias, posicionamento. É um dia de dor, é um dia de luto. Quero me solidarizar com o deputado Eliomar Coelho, querido, e dizer que o seu rosto abatido, a sua tristeza, é o abatimento, é a tristeza de todos nós. Todos nós. Eu estou deputado, eu sou teólogo, eu sou um pastor, eu lido com gente desde 23 anos de idade, estou com 53, e a morte da Marielle me pegou em cheio, porque ela feriu a nossa democracia. Mas a morte da nossa querida vereadora, ela é reveladora para o nosso Estado e para o município, que é aquilo que todo mundo vê, todo mundo sabe, mas ninguém consegue deter, que é o poder paralelo, que é o amor ao dinheiro, que é o estabelecimento de um posicionamento utilitário, que ignora os seres humanos e as pessoas que precisam ser tratadas e procuradas e achadas para que elas possam ter um futuro. Quem matou Marielle não acredita no futuro, não acredita na democracia, não acredita no pressuposto do amor ao próximo. Quem matou a nossa querida vereadora acredita num estado teatral, numa mentira. Acredita que pela maldade, pela perversidade, vai ganhando espaço e vai ganhando corpo, causando tristeza a muitos. A violência, presidente Fatinha, nunca foi e nunca será o melhor caminho. Jamais será. E nós não podemos aceitar isso. Então, eu quero me solidarizar com a bancada do PSOL, o deputado Eliomar, que está aqui até o final, ouvindo todos nós, e dizer que isso, em relação a mim, que sou um lutador de muitos anos, de uma certa forma... Conclua, deputado. Já vou terminar. De uma certa forma, o sangue da Marielle e do Anderson é uma sementeira. É uma sementeira para que a gente possa estar unido para enfrentar toda essa desgraça que a gente vê, que a gente sabe e não consegue deter. Mas eu acho que o sangue desses dois mártires falarão muito alto. Ela é aquele tipo de pessoa que depois de morta ainda falará por muitos anos. Então está aqui a minha solidariedade, querido. Para sua homenagem, deputado Tio Carlos. Senhora presidente, como já foi dito aqui pelos companheiros deputados, dia de muita tristeza.
E minha mensagem vai para a família, em especial da Marielle, do Anderson. Sentimento de dor, de perda muito grande. Mas também quero estar abraçando os companheiros do PSOL, o companheiro Leomar Coelho, que aqui representa a bancada, mas os eleitores da Marielle, foram mais de 46 mil, que depositaram, no momento do voto, no pleito municipal da cidade do Rio de Janeiro, a esperança de ter uma mulher muito especial. Conheci a Marielle, até no dia da posse, Leomar Coelho. Ela passou com um sorriso, com aquele cabelão. Falei, e aí, tio Carlos, chegamos. Eu abracei, dei parabéns, porque eu sabia o quanto essa mulher, de 38 anos, somente 38 anos de idade, mas deixou com certeza esse legado para a vida inteira. Quando se diz aqui que ela vive e vai viver muito mesmo, porque a Marielle, que saiu lá da Maré, representa para as mulheres humildes, para as mulheres negras, e muitas meninas e mulheres vão com certeza se espelhar, porque é possível vencer, é possível ser muito especial, e a Marielle mostrou isso, e vinha mostrando no seu mandato na Câmara Municipal, com posições firmes, sempre defendendo a questão dos direitos humanos, mas a igualdade, a luta dessa mulher especial, deputada Fatinha, orgulha todas as mulheres. E no sentido de que hoje ela já não está fisicamente aqui entre nós, mas tenho certeza, deputada Leomar Coelho, que ela marcou e marcará para muitos, e principalmente para as mulheres, que de novo, aquelas pessoas humildes que às vezes encontram barreiras que acham intransponíveis, e a Marielle mostrou que não, conseguiu se formar, conseguiu estudar, conseguiu chamar a atenção com lutas em todos os aspectos. E ela aqui deixou para a gente essa mensagem. Hoje, os tiros que mataram o Anderson e a Marielle, esses tiros, de uma forma direta, atingiu a todos nós, toda a sociedade. Não é só a sociedade carioca, a sociedade fluminense, mas do país inteiro. Porque não é o fato, quando se coloca uma vida, tem igual valor. A vida é minha, da Marielle, do Osório, do Leomar, enfim, da senhora, de uma criança. Todas essas vidas, quando são ceifadas e perdidas, espero que as pessoas entendam o que eu estou dizendo. Não é pelo valor da vida, porque o valor da Marielle é o mesmo do meu, mas é a forma cruel, covarde, e aqui eu não quero me antecipar, mas todos os indícios mostram, por exemplo, que não foi um latrocínio, porque nada levaram. E aqui a gente acredita na investigação, enfim, já foi colocada aqui, a Polícia Civil está em busca disso, mas assim como a morte da juíza Patrícia Scioli, ela feriu todo o judiciário, todo mundo ficou estarrecido, porque o Estado Democrático de Direito foi atingido. E que hoje, nós, todos que estamos aqui no Parlamento Estadual, nós possamos estar em busca de justiça. Toda a sociedade quer justiça. E eu quero dizer, deputado Leomar Coelho, nesse sentimento de muita tristeza, e aí já vi falas que falam de política, de uso, enfim, isso até me entristece, que no momento desse, nós todos temos que estar solidários, na família, nos companheiros e a todos. Então, tenho certeza que a Marielle vai viver, vive e viverá, e que nós teremos com certeza o exemplo dela para ilustrar que é possível vencer, é possível ser uma mulher vencedora. E aos 38 anos, ela, tenho certeza, eu como cristão sei que está no céu, nos braços do Senhor, mas essa injustiça nós vamos ter que buscar. Todos os dias, nós temos que esclarecer por que tiraram a vida do Anderson e por que tiraram a vida da Marielle. E a gente aqui quer essa explicação e vamos cobrar. Somo aqui a todos, deputado Leomar Coelho, o senhor que é um companheiro que eu estimo muito, tenho uma admiração profunda, mas quero aqui dedicar esse momento de solidariedade à família, em especial a todos os companheiros da Marielle. Marielle vive, estaremos juntos o tempo inteiro cobrando. Mulher negra, cria da Maré, Marielle Franco.
não vão calar a sua voz. A luta continua. Anderson presente, Marielle presente, em defesa da vida e da dignidade. A presidência, antes de encerrar, informa que o PL 3872/8, PL 3872/18 recebeu 24 emendas. O PL 3870/18 recebeu 63 emendas. O PL 3871/18 recebeu 49 emendas e retornam às comissões técnicas. Não tendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada.